Olá pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre disputa de cinturão interino, né? Não cinturão linear. Então o cinturão interino, lembrando, é aquele cinturão provisório até o campeão linear voltar, e o cinturão interino que estará em jogo é o cinturão peso leve, ou seja, o cinturão de Khabib Nurmagomedov. E a disputa será entre Max Holloway, que é o campeão peso pena, que subirá aí para o peso leve, enfrentando Dustin Poirier. Lembrando que eles já se enfrentaram uma vez há muitos anos atrás, logo na estreia do Max Holloway no UFC, e quem venceu foi o Dustin Poirier por finalização. Inclusive ele recebeu o prêmio de finalização da noite, né? Esse combate, essa revanche pelo cinturão interino peso leve é válido pelo UFC 236, dia 13 de abril em Atlanta. Então um combate aí bastante interessante, lembrando que nesse mesmo evento tem a luta aí pelo cinturão interino da categoria peso médio entre o Israel Adesanya e o Kelvin Gastelum. Então duas lutas aí por cinturões interinos. Então um evento bastante interessante, essas duas lutas muito boas, todos ali que estão disputando o cinturão interino realmente, na minha opinião, têm chances de serem campeões lineares nessas categorias, né? Eu acho que o Max Holloway tem, claro, chances contra o Khabib, caso ele vença. O Dustin Poirier também tem chances. Eu acho que os dois seriam zebra contra o atual campeão, Khabib, né? Mas tem chances, né? Não dá pra falar que a chance é nula. E também aí no peso médio, tanto a Adesanya quanto o Gastelum tem chance de vencer o Whittaker, apesar de eu também achar que o Whittaker é favorito contra os dois, né? Então, para mim, os dois campeões lineares dessas duas categorias são favoritos contra esses possíveis dois desafiantes de cada disputa de cinturão interino, né? Então, falando sobre essa luta, na verdade, antes de começar a falar sobre ela, teria o Ferguson, né? Como estavam cogitando. Só que o Ferguson já foi campeão interino da categoria peso leve e não teve o direito, né? Não conseguiu chegar à disputa de cinturão linear efetiva, né? Então ele acabou aí meio que, pelo que parece das notícias, recusando essa luta contra o Max Holloway, porque ele falava, você campeão interino pra quê? De novo, né? Mas só disputar o linear de uma vez. Então foi essa luta aí que fecharam, sorte do Dustin Poirier, porque inclusive ele vem aí de 3 vitórias, né, seguidas, as 3 por nocaute técnico, essas 3 ele recebeu o prêmio, né? Então 2 de luta da noite, né? A antepenúltima e a penúltima, e na última ele ainda recebeu o bônus de performance da noite. E aí, voltando 4 lutas, tem um no contest, que foi contra o Ed Alvarez, né? E aí antes dessa tem uma vitória sobre o Jim Miller, que também rendeu para ele luta da noite. Então o Dustin Poirier vem aí desde 2016, onde ele perdeu a última luta dele, né? Então o Dustin Poirier, aí desde 2017, de fevereiro de 2017 para frente, ele venceu as 4 lutas que ele disputou e um foi no contest. Dessas 4 vitórias dele, as 4 renderam pelo menos aí um bônus de performance. Então Dustin Poirier está voando e o Max Holloway não precisa nem comentar, o atual campeão peso pena, ele também recebeu prêmio aí, ele recebeu 2 prêmios na última luta contra o Brian Ortega, então ele recebeu prêmio da noite e também luta da noite. Então conseguir 2 prêmios numa mesma luta é uma coisa bem difícil, ele conseguiu. Ele defendeu o cinturão contra o José Aldo, e antes dessa ele tomou o cinturão do José Aldo. Na primeira vez, quando ele tomou o cinturão, ele recebeu também bônus, então ele recebeu o bônus de luta da noite. Venceu o Anthony Pettis antes de enfrentar o José Aldo, foi quando ele acabou recebendo o cinturão interino, e nessa luta contra o Anthony Pettis ele também recebeu um bônus de performance da noite, e ele tem uma sequência aí de 13 vitórias, né? Então ele realmente não perde há muito tempo, desde agosto de 2013 ele não perde, ele recebeu aí vários bônus de performance durante essas vitórias todas, então realmente também está no momento excelente. Inclusive, a primeira vez que eles se enfrentaram, né, foi a 5ª luta profissional do Max Holloway, foi a estreia dele no UFC, foi em fevereiro de 2012, então tem 7 anos. Eram 2 lutadores completamente diferentes, então o Dustin Poirier conseguiu vencer por finalização naquela época, né, que foi no UFC 143, mas hoje está completamente diferente. Os dois evoluíram muito, né? Aliás, 2 lutadores que naquela época eram 2 caras bons, mas ninguém achava, quer dizer, ninguém, não vou falar por ninguém porque pode ter gente que acha, né? Mas eu naquela época não achava que o Max Holloway e o Dustin Poirier estariam nesse nível que estão hoje, de realmente um deles ser campeão, um campeão tão dominante, e pra mim com chances de continuar, pelo menos se ele ficar no peso pena, né? Não sei se ele vai ficar ou não, qual é o plano dele, mas realmente de conseguir ali manter esse cinturão. Então realmente os dois estão num momento muito bom, vai ser uma luta muito boa. Eu acho que deve rolar mais aí na trocação, eu acho que o Max
Holloway está um pouco mais esperto com isso, acho difícil ele ser finalizado dessa vez, né? Eu acho que ele consegue manter o jogo em pé, e o Dustin Poirier eu acho que vai tentar ir para a trocação e fazer o que ele fez nas últimas lutas, né? Ele venceu o Justin Gaethje na trocação, ele venceu ali o Anthony Pettis, venceu o Ed Alvarez, então olha os nomes que ele conseguiu aí vencer e inclusive conquistar prêmios de performance ou mesmo de luta da noite. Então eu acho que eles devem sair aí na porrada, e eu separei aqui os dados, né, de cada um deles. Então temos do Max Holloway e temos do Dustin Poirier. O Dustin Poirier é um cara que tem menos volume de golpes, né? Então ele dispara aí 5,59 golpes por minuto, enquanto o Max Holloway 6,9. Então os dois têm uma média muito alta em relação aos outros atletas, só que o Max Holloway é sobrenatural, ele tem quase 7 golpes disparados por minuto, que é muita coisa. Então mesmo o Dustin Poirier tendo um bom volume também, o Max Holloway tem mais volume. A diferença é que o Max Holloway ele vai pontuando, ele vai distribuindo os golpes ali durante todos os rounds, ele vai aquecendo, meio como a Joanna, né, ex-campeã peso palha, também vai aquecendo, ele vai melhorando no decorrer da luta. Enquanto o Dustin Poirier é um cara que bate para derrubar, ele bate realmente ali para vencer, então ele encaixa as mãos mais pesadas, e por conta disso às vezes tem menos volume, afinal de contas é difícil você manter muita força com muito volume, né? Senão você seria perfeito. Então tem caras que optam mais pelo volume, tem caras que optam mais pela mão pesada para tentar derrubar. Mas o Dustin Poirier realmente consegue misturar bem as duas coisas. Ele tem a mão pesada e ele tem uma boa quantidade de golpes disparados, né? Os golpes absorvidos pelos dois também é parecido, né? 3,69 do Dustin Poirier contra 4 do Max Holloway. Então também é bastante semelhante, né? O Max Holloway acaba absorvendo um pouco mais. Média de quedas aí, realmente o Dustin Poirier tem bem mais, 1,75 a cada 15 minutos. Tudo bem que é uma média bem pequena, porque ele também não usa tanto isso, mas o Max Holloway é 0,3. Então o Max Holloway realmente, raramente ele usa as quedas, né? Finalizações 1,32 a cada 15 minutos para o Dustin Poirier contra 0,45 do Max Holloway. Então são dois caras que não usam tanto assim, né? Não buscam a queda, não buscam ali finalização, não buscam o jogo de grappling, eles realmente tentam geralmente usar ali a trocação, né? E aí falando ainda da trocação, né? Voltando para a trocação, temos 65% de defesa dos golpes em pé para o lado do Max Holloway. Então é muita coisa, ele defende muito bem os golpes significativos. Então de 100 golpes que você dispare no Max Holloway numa luta, você só vai acertar 35, então realmente é assustador. E do lado do Dustin Poirier também temos um bom número, só que não é tanto quanto o Max Holloway, ele tem 56%, então 9% a menos. A taxa de defesa de quedas do Dustin Poirier é 69%, enquanto a do Max Holloway 83%, então realmente o Max Holloway tem aí uma defesa de quedas maior, né? E a média aí de knockdowns é um pouco maior para o Dustin Poirier, que é 0,8, enquanto a do Max Holloway 0,5. Lembrando que o Max Holloway está subindo de categoria, então eu sempre falo, subir ou descer é relativo para cada atleta. Tem atleta que sobe e melhora, tem atleta que desce e melhora, tem atleta que sobe e piora, tem atleta que desce e piora. Então realmente é relativo, é bem difícil a gente adivinhar o que vai acontecer, mas o Max Holloway ele não é um cara pequeno, então inclusive ele tem um tamanho bem parecido aí com o Dustin Poirier. Então eu acho que pelo menos fisicamente ali, de tamanho, envergadura, esse tipo de coisa, eu acho que não complica tanto. A questão mais é saber se ele ganha mais potência ou se ele perde ritmo, né? Será que ele mantém o volume mesmo mais pesado ou ele vai cansar mais rápido? Enfim, tudo isso a gente vai descobrir na hora da luta, não tem muito como adivinhar, né? E uma coisa interessante também é que na trocação o Max Holloway e o Dustin Poirier têm comportamentos diferentes, no sentido de que o Max Holloway dispara mais golpes na linha de cintura, 21% dos golpes dele são no corpo, né, e 73% na cabeça e só 6% nas pernas. Então o Max Holloway foca muito a cabeça e depois ele foca ali 21% no corpo. E nas pernas ele quase não usa golpes, né? Já o Dustin Poirier, ele usa 78% na cabeça, então 5% a mais do que o Max Holloway na cabeça, só 10% no corpo, então menos da metade do que o Max Holloway. Então o Dustin Poirier não foca muito golpes no corpo, e nas pernas ele usa 12%, então ele usa o dobro de golpes na perna do que o Max Holloway, ou seja, o Dustin Poirier prefere muito a cabeça, ele golpeia quase que 80% das vezes na cabeça, ele foca na cabeça, ele meio que ignora a linha de cintura, então o corpo em si ele não golpeia muito, e as pernas até que tem alguns golpes ali, então ele prefere até atacar as pernas do que a linha de cintura, isso os dados históricos aqui, enquanto o Max Holloway ele praticamente ignora a perna, só 6%, então é muito pouco, usa ali mais para fintar e tal, não é objetivo dele, né? Não faz parte da estratégia, mas ele usa mais o corpo. Então como ele tem volume, realmente faz sentido, ele golpeia a cabeça
cabeça, golpeia o corpo, golpeia a cabeça, golpeia o corpo. Porque golpear o corpo vai tirando o condicionamento físico. Então, você lutar 5 rounds contra o Max Holloway, que vai ficar distribuindo golpes na sua linha de cintura e na sua cabeça, realmente você vai perdendo o condicionamento físico ali, né, o gás, você vai cansando e os machucados na cabeça, né, por muitos golpes na cabeça, também vão te deixando tonto, pode abrir cortes, enfim. A gente viu o que aconteceu com o Brian Ortega, né, quando o Max Holloway fez a última luta aí contra ele, né? E o tempo médio de luta do Dustin Poirier é de 8 minutos e 55 segundos, enquanto do Max Holloway é de 12 minutos e 25. Então, realmente, o Max Holloway, as lutas dele duram mais tempo justamente porque ele é bom nisso. Ele é bom em lutar por mais tempo. Ele é bom porque ele mantém o volume, às vezes ele vai até aumentando. Então, enquanto o adversário vai caindo de produção, ele vai melhorando. Então, ele ganha ali no longo prazo, enquanto o Dustin Poirier tem a média aí um pouco menor, né, 8 minutos e 55 apenas, porque realmente ele tem mais poder de nocaute. Então ele não é um cara que vai ali na luta esquentando e conquistando os pontos e tal, e vence por nocaute mais pro final. Ele realmente é um cara que, se conseguir te vencer ali de maneira rápida, com a mão pesada, é o que ele vai fazer. Bom, então em resumo, essa é a notícia, a luta está confirmada, esses são alguns dados oficiais do site do UFC, e aqui a minha análise, né, alguns comentários que eu fui fazendo por cima, e o meu palpite é para o Max Holloway. Eu acho que o atual campeão peso-pena, mesmo subindo de categoria, pegando um Dustin Poirier que está num bom momento, um Dustin Poirier que já venceu ele, eu acho que o Max Holloway deve sim vencer. Eu acho que ele deve manter a luta em pé, eu acho que ele deve usar a trocação e o volume de golpes dele e conseguir aí numa luta que eu acho que vai ser uma luta que vai durar, aí eu acho que vai ter a trocação ali. Eu acho até que o Dustin Poirier vai conseguir conectar alguns golpes no Max Holloway, mas eu acho que o Max Holloway consegue absorver, eu acho que ele consegue sobreviver, ele é um cara duro e ali no longo prazo realmente uma luta por cinturão, então 5 rounds, eu acho que ele consegue ali ou cansar e até conseguir um nocaute técnico no Poirier, ou para mim, que é o mais provável, é o Max Holloway acabar vencendo nos pontos. Então eu acho que o Max Holloway vence e se torna aí mais um double champ, mais um cara com 2 cinturões, tudo bem, um linear no peso pena e um interino no peso leve. E aí, caso isso aconteça realmente, teremos Max Holloway contra Khabib Nurmagomedov, afinal de contas, campeão interino e campeão linear. É isso que a gente espera, apesar do UFC às vezes não fazer esse casamento de luta, né? Mas é isso que a gente espera, e aí seria uma outra luta, que aí eu trago aqui outros dados, outros comentários. Mas deixa aí nos comentários o seu palpite, Max Holloway ou Dustin Poirier. Quem vocês acham que vence e por quê? Não esqueçam de deixar o like aí embaixo, que é muito importante. Se inscrever no canal também é muito importante. E se puder compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp ou qualquer coisa do tipo, também ajuda muito. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!